Glória a Deus. Paz do Senhor, amados. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Estamos felizes de estar mais um dia na casa do Senhor. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga: Deus tem uma palavra para você. Fala de novo, porque não deu tempo nem de eu abrir a água aqui. Glória a Deus. Estamos felizes de estar na casa do Senhor, porque, como disse o Jaliel, na casa do Senhor, que as nossas forças se renovam, nós somos confortados por Deus, confrontados por Ele também, mas aqui nós crescemos, como um filho na casa do Pai, nós aprendemos aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, amém? Amados, Flávia, bota aquela foto que eu pedi para ti ali, por favor. Pedi uma foto para Flávia. Tá aí. Vocês conhecem esse homem? Alguém conhece? Alguém arrisca dizer o nome dele aí? Esse mesmo. Esse cara é um dos maiores velocistas que a gente já teve. Gente não, O mundo teve. Esse cara bateu muitos recordes. Muitos recordes mesmo. Ele foi campeão mundial, ganhou muitas medalhas, muito troféu. Ele é um velocista. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Se tivesse eu e ele para apostar uma corrida de 500 metros, em quem vocês apostariam as fichas de vocês? O Vini está falando que é comigo, porque ele está caminhando comigo de manhã. Mas em quem vocês apostariam? Vocês apostariam nele? Por que vocês apostariam nele? Alguém pode me responder? Porque ele está preparado. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, amém? Abre a tua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo de número 9 e versículo de número 25. Obrigado pelos que apostaram em mim, tá? Deus está vendo a bondade de vocês. Amém? Todo mundo achou? 1 Coríntios, capítulo de número 9, verso de número 25, que diz assim: todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso, e isso para obter uma coroa que logo se desvanece. No entanto, nós nos dedicamos para ganhar uma coroa que dura eternamente. Amém? Glória a Deus. Tome teu assento, louvando o nome do Senhor Jesus. Amados, o apóstolo Paulo foi um dos grandes homens da Bíblia. Não por questão de estatura, ou pelo fato do nome dele, ser levado para muitos lugares, mas Paulo foi um dos homens que mais fundou igrejas, tanto que nós temos praticamente quase todo o Novo Testamento escrito por ele. 1 Coríntios, 2 Coríntios, enfim, as cartas, todas escritas por Paulo, que trazem instruções para a nossa vida. O ministério de Paulo foi um ministério muito eficaz. Se hoje, eu acho que se ele tivesse no nosso tempo hoje, ele estaria fazendo viagens missionárias, abrindo igreja em vários lugares, ganhando muitas vidas. Seria uma pessoa muito ativa no reino de Deus, assim como ele foi no tempo em que estava ministrando o seu ministério aqui na terra. E o chamado de Paulo foi um chamado especial, porque o chamado de Paulo, ele foi para trabalhar com os gentios. Os apóstolos estavam praticamente mais voltados ao povo de Jerusalém, aos judeus, e Paulo começa a ser levantado para levar o nome de Jesus aos gentios. E tinha uma dinâmica muito diferente, você pregar o evangelho para os judeus e pregar o evangelho para os gentios. Existia uma certa facilidade em relação aos judeus, entre aspas. Por quê? Porque os judeus, eles tinham uma cultura que era voltada para uma vida religiosa.
Ou seja, os judeus, eles tinham o costume de orar, eles tinham o costume de meditar na palavra que eram as leis do Senhor, eles tinham costumes de jejuarem, eles tinham costumes de ir ao templo, eles conversavam entre si sobre as questões da religião. Então, quando eles aceitavam a Cristo, eles tinham que apenas introduzir isso no seu cotidiano, mudava o foco. Mas pelo fato de eles terem a cultura de estarem sempre na questão da devoção, se tornava mais fácil. Os gentios não. Quando Paulo está ministrando aos gentios, além de eles aceitarem a Cristo, Paulo tinha que introduzir também agora uma cultura diferente na vida deles. Por quê? Porque os gentios não oravam, os gentios não meditavam na palavra, os gentios não jejuavam, os gentios não frequentavam os templos. Então havia uma grande diferença quando você ganhava um judeu e quando você ganhava um gentil, as pessoas que ainda não criam no nome de Jesus. E Paulo foi chamado para isso. E ele vai usar de toda a habilidade que ele tem. Paulo era um homem douto. Ele vai usar de toda a habilidade que ele tem para fazer com que essas pessoas que agora estavam começando o seu caminhar com Cristo entendessem que não era questão religiosa, era questão, sim, de uma mudança, uma transformação por completo. Porque a religião, ela faz isso. Ela traz uma mudança, ela tem que trazer uma mudança por completo. Então Paulo começa a querer introduzir isso na vida das pessoas que começam a aceitar a Cristo. E ele vai abrindo as igrejas, vai levantando os obreiros, e ele vai vendo a necessidade de cada igreja. E ele vai usando figuras de linguagem para fazer com que o povo entenda a necessidade de fazer determinada coisa. E aqui ele vai usar essa figura de linguagem. Ele vai usar a figura de um atleta, de um corredor. E o texto vai dizer: todos que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Paulo vai usar a figura de um atleta, porque ninguém nasce atleta. Ninguém nasce um nadador, ninguém nasce um corredor, ninguém nasce um jogador de futebol. As pessoas se tornam isso, por quê? Porque elas começam a adotar algumas formas de agirem. Elas começam a usar, a colocar na sua vida, a praticar na sua vida coisas diferentes, por exemplo, que eu e você não praticamos. E por que eles fazem isso? Porque um dia alguém fez, deu certo e passou-se a experiência. Um corredor começou a ver que se ele comesse muito arroz, ele não conseguia desenvolver essa habilidade de correr com facilidade. Então ele botou lá: olha, eu não como arroz. Certo? Alguém: poxa, que bom, não come arroz. Olha, eu como mais fibra. Olha, que legal, então vamos comer mais fibra. Olha, eu faço um treinamento assim mais intenso, então vamos fazer um treinamento intenso. E criou-se uma cultura. Se você quiser ser um atleta, você vai ter que adotar esses conceitos para a sua vida. Você já imaginou se eu fosse atleta? Se eu teria esse corpinho que eu tenho hoje? Não teria. Seria totalmente diferente. Por quê? Porque eu comeria menos, eu correria mais, praticaria mais exercícios, comeria as coisas mais saudáveis, teria uma vida melhor. Concorda? Eu conseguiria correr 500 metros, 1 quilômetro, se eu melhorasse algumas coisas na minha vida. E assim somos nós. Assim é a nossa vida espiritual. Paulo estava querendo introduzir para a vida dos gentios que assim como um corredor, ele deve mudar os seus hábitos, nós que aceitamos a Cristo também temos que começar a mudar os nossos hábitos. Você já imaginou você sentar na mesa com um atleta, ele de um lado com o café dele e você do outro com o seu café? Eu conheço alguém, eu não vou falar quem é, que no café da manhã come
4 pães. 4. Irmãos, eu sou gordinho, mas eu não como 4 pães. Não como, juro para vocês, não como. Mas eu conheço pessoas que comem 4 pães. Eu conheço pessoas que comem 2 x-saladas quando vão no restaurante com a gente. Eles pedem um no começo e depois chega o outro e a gente pensa que é para levar, eles comem e conseguem terminar antes da gente ainda. Isso é verdade, é verídico isso. Se alguém já foi com eles na lanchonete, vai saber que tudo isso é verdade. Alguém já foi com eles. Você entende? Paulo estava querendo trazer. Agora imagina você, de um lado um corredor, sentado lá na mesa, e do outro lado você tomando seu café. Ele, quem sabe, tomando um suco natural, uma fruta bem fresquinha, um cereal com iogurte, que é natural, né, que não é industrializado. E do outro lado a gente, com pão d'água cortado no meio, com margarina, com ketchup, bota uma mortadela, um queijo, come um copo de café bem grande com leite. É ou não é? É. Aí depois ele vai fazer uns treinos bem fortes para suar, para gastar caloria que ele nem ingeriu. E a gente não faz nada. A gente vai sentar às vezes em algum lugar, né? Quem trabalha no escritório senta lá na cadeira e fica atendendo o telefone. Aí depois ele vai comer, vai almoçar, ele vai comer um filezinho grelhado com bastante salada, a gente vai comer arroz, feijão, uma costelinha de porco, ainda pega aquela bainha que foi frita e joga em cima do arroz e do feijão. Tem gente sendo tentada aqui, mas Deus vai te dar vitória. Aí depois ele come uma fruta à tarde e a gente não passa com fruta, irmão. A gente quer comer alguma coisa. Às vezes tem um cafezinho aqui na secretaria, a gente bota umas bolachinhas ali, a gente vai ali, né? Come uma, disfarçadamente, dá a volta na mesa, vai lá, come mais uma, depois pega mais uma. Quando a gente vê, o pote está vazio. E só tem 3 pessoas aqui que trabalham ali. Então a gente come tudo. E chegar à noite, bobear, a gente vem para um culto desse, depois que vai embora, a gente vai e pede uma pizza de calabresa com borda de chocolate, lá do Estação. E a gente pensa que vai conseguir correr uma maratona. Você está entendendo como é que funciona? A vida espiritual é a mesma coisa. A mesma. Na vida espiritual nós temos que adotar algumas culturas, alguns métodos para a nossa vida, para a gente conseguir ir mais longe. A gente tem que mudar algumas coisas na nossa vida. A gente tem que criar uma cultura diferente. A gente chama de cultura do reino, né? Uma cultura do reino. O que é cultura? Eu olhei no Google, tá? É conjunto de padrões de comportamento. Ou seja, você molda a sua vida através daquela cultura. E como é que você faz para inserir uma cultura na sua vida? Você pratica. Você tem que praticar. Nessa pandemia, tem muitas pessoas que estão procurando a gente, estão dizendo, olha, está complicado, não está fácil de fazer tal coisa, não está fácil de fazer isso, não está fácil de fazer aquilo. E a gente entende. A gente reclamava antes que não tinha tempo. A gente dizia, poxa, não tem tempo. A gente quer ter um tempo com a família, não tem. A gente quer ter um tempo de oração e não tem. A gente quer ter um tempo com Deus e não dá. Às vezes as coisas estão muito corridas. E agora a gente reclama que a gente também não tem tempo. Porque a pandemia, olha, agora a gente chega em casa, os filhos estão tudo em casa, a gente tem que brincar com os filhos. Agora a esposa está em casa, o esposo está em casa, tem mais coisa para fazer, mais tarefas para fazer, e a gente não consegue encontrar tempo. E a nossa cultura, os nossos meios, os nossos métodos não vão sendo atualizados, não vão sendo trabalhados. Aí no meio de uma pandemia como essa, nós ainda vimos cristãos que não estão conseguindo trazer coisas simples do Evangelho para a sua vida. Existem coisas básicas no Evangelho. Eu vou citar pelo menos 3, que é oração, meditação da palavra e jejum. Mas se nós formos bem sinceros, muitas vezes nós passamos e não conseguimos concluir nenhuma dessas etapas. Nós não conseguimos orar, conseguimos jejuar e não conseguimos meditar na palavra.
Uma vez o pastor Gelson lançou um projeto que era sem Bíblia, sem café. Não sei se alguém lembra, mas ficou um bom tempo rodando assim. E eu confesso que muitas vezes eu ia tomar um gole de café e lembrava. Aí às vezes pegava a Bíblia que estava na cozinha, ou às vezes pegava até o celular e abria ali mais ou menos num versículo e ficava ali, lendo 2, 3, 4, 5 versículos. Às vezes antes de tomar o café, às vezes tomando o café e lendo. Mas são práticas que a gente tem que começar a colocar em prática na nossa vida, para que a gente entenda, como Paulo disse aqui, que esses corredores, eles fazem um esforço fora do normal para conseguirem chegar nessas corridas e alcançarem um lugar de destaque. Nós também temos que fazer isso. Nós também temos que começar a colocar em prática isso na nossa vida, para que a gente possa não alcançar um lugar de destaque, mas estar no lugar certo diante da presença de Deus. Quer ver? Abra sua Bíblia em Daniel, capítulo de número 6 e versículo de número 10. Daniel, livro do profeta Daniel, capítulo de número 6 e versículo de número 10. Que diz assim: então, quando Daniel soube que o escrito foi assinado, ele foi para a sua casa, e com as suas janelas abertas em sua câmara, que dava para Jerusalém, ele abaixou-se sobre os seus joelhos 3 vezes ao dia e orou, e deu graças perante o seu Deus, como costumava fazer antes. Sabe o que era isso aqui? Era uma cultura de Daniel. Daniel não orava 3 vezes ao dia quando assinava o decreto. Daniel não orava 3 vezes ao dia só quando foi para Jerusalém. Daniel orava 3 vezes ao dia, todos os dias da sua vida. Era uma cultura. Eu não sei o horário, mas quem sabe ele levantava pela manhã, dobrava os joelhos, fazia a sua oração, ia para o trabalho. Quando voltava, dobrava os seus joelhos, fazia a sua oração. Quando chegava em casa à noite, dobrava os seus joelhos e fazia a sua oração. E como é que Daniel conseguiu fazer isso? Praticando todos os dias. Todos os dias, quem sabe ele orava 5, 10, 15, 20, 30 minutos. Se tornou uma prática na vida dele ao ponto de todos os dias ele fazer isso. Não era no momento de crise, não era no momento de bênção, era todos os dias. Sabe, Deus nos convida a inserirmos essa cultura na nossa vida, uma cultura de oração. Quando Moisés morre, quem assume a liderança é Josué. E a palavra de Deus para Josué, no capítulo de número 1, no versículo de número 8, foi essa. Josué, capítulo de número 1 e versículo de número 8. Este livro não se apartará de tua boca, mas nele meditarás dia e noite, a fim de que possas observar e fazer de acordo com tudo que nele está escrito, porque então farás próspero o teu caminho e serás bem-sucedido. Neles meditará dia e noite. Sabe? Era Deus falando para Josué: Josué, quem sabe você não tem ainda o costume, mas pega todos os dias a lei do Senhor, coloca na tua frente de dia e de noite, e começa a meditar nessas palavras. Sabe? Paulo estava preocupado porque a igreja de Coríntios era uma igreja que tinha línguas estranhas, profecias. Era uma igreja que tinha movimento. Era uma igreja que quem olhava de fora, parecia uma igreja espiritual. Mas Paulo, quando vai escrever a carta para eles, diz assim: eu vos escrevo como escrevo para alguém carnal. Porque a experiência, você ter uma experiência com Deus, não é a mesma coisa de você viver todo dia aquilo com Deus. Deus tem prazer nas coisas que são
constantes. Nosso pastor pregou isso aqui no domingo pela manhã para os obreiros. Deus tem prazer nas coisas constantes. Deus tem prazer que você faça todos os dias. Mas, Eduardo, eu não consigo orar 1 hora todo dia. Não tem problema. Ora 5 minutos. Todos os dias 5 minutos. Ora. Se não consegue dobrar o joelho, porque às vezes vai dormir, mas ora em pé na sala. Caminhando, às vezes para não dar sono. Ora os 5 minutos. Amanhã você não vai orar só 5. Amanhã você vai orar 8. Depois você vai orar 10. Vai passar 1 mês, 2 meses, você vai estar orando 20 minutos. Mas tem que ser todo dia. Tem que ser uma busca constante, todos os dias. Você tem que inserir isso. A Bíblia vai dizer que nós temos que se despir do velho homem. Sabe o que é despir? É tirar. Se Deus está mandando a gente tirar o velho homem, a gente tem que se vestir do novo homem. Então tem que ser inserido todos os dias na sua vida, na minha vida, uma cultura diferente dessa que a gente vivia antes de estar na presença do Senhor. Você já conhece pessoas que precisam fazer exercícios, que precisam fazer regime, que precisam fazer alguma coisa e que não conseguem? Que eles começam assim, ó. Não, vou fazer um regime, vamos. Então vamos. Corta tudo. Vai lá, corta arroz, corta feijão, corta isso, corta aquilo, é só, pronto. Aí o primeiro dia vai embora. Segundo dia vai embora. Terceiro dia o cara tá vesgo da fome, não aguenta mais. Sabe o que ele faz? Ele vai lá e come tudo que ele não comeu. Aí pede salada, vai para a pizzaria, enche o estômago, se enche, se empantua e diz, regime não é para mim. Ele vai caminhar, no primeiro dia ele já quer caminhar, 10, 15 quilômetros. Começa a correr, corre demais, aí cansa. Aí depois diz, não vai dar mais para mim, não quero mais. Não, é muito cansativo. Sabe, na vida espiritual tem pessoas que são assim, não oram, não jejuam, não meditam na palavra, daí querem fazer tudo de uma vez só. Aí querem fazer a leitura da Bíblia em uma semana. Daí começa, e vai. E bota lá, li a Bíblia numa semana. Beleza, e agora? Agora não vou ler mais. Agora vou passar o ano inteiro sem ler. Não tem um costume de orar. Aí o pastor marca uma santificação. Vamos fazer uma santificação. Quem vai orar da 1 às 2? Eu. Das 2 às 3? Eu. Das 3 às 4? Eu. E depois? Não precisa orar mais. Deus não tem prazer nessa inconstância. Deus tem prazer que você faça todo dia, seja pouco, mas faça todo dia, para que você comece a se acostumar com aquilo e crie uma rotina na sua vida de oração, de leitura, de jejum. E daqui a pouco você vai passar 1, 2, 3, 4 dias às vezes sem comer, e você vai dizer, rapaz, estou me santificando faz 4 dias, está uma bênção de Deus. Mas na outra semana você vai fazer também, e na outra você vai fazer também. E Paulo chama atenção. Sabe por que Paulo chama atenção? Porque ele diz que esses homens aqui, por que eles fazem isso? Eles fazem isso por causa de uma coroa corruptível. Essas pessoas, elas praticamente transformam o seu corpo. Elas moldam o seu corpo. Elas não são submissas aos seus desejos. Elas querem comer um doce, mas não comem. Porque elas precisam melhorar o seu porte físico para conseguir correr. E elas castigam o seu corpo. É isso que Paulo fala. Eles castigam o seu corpo por uma coroa corruptível. E nós muitas vezes não conseguimos moldar a nossa vida por algo que é eterno. E nós não conseguimos mudar a nossa rotina por uma promessa que é eterna, de um dia estarmos com Cristo, de uma coroa incorruptível, de algo que é imortal, de algo que é infinito. Nós não conseguimos mudar.
Nós não conseguimos moldar os nossos desejos, as nossas vontades por algo que nunca vai se acabar. Eles moldam e transformam por uma medalha, por uma coroa, por um troféu, e nós não conseguimos fazer pela vida eterna. Muitas vezes nós fizemos o contrário. Nós trocamos aquilo que é eterno por aquilo que é terreno. Gênesis, capítulo 25 e verso 32. Olha o que diz a palavra de Deus. Gênesis 25 e 32. E Esaú disse: eis que eu estou a ponto de morrer. De que me serve essa primogenitura? E ele diz: me dá aí esse prato de lentilha. E a Bíblia vai dizer: e Jacó disse: jura-me neste dia. E ele jurou e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Então Jacó deu a Esaú o pão e o ensopado de lentilhas. E assim Esaú desprezou a sua primogenitura. Às vezes a gente troca aquilo que é eterno por algo terreno, por um desejo passageiro. Às vezes a gente troca aquilo que foi concedido a nós com tanto esforço, porque a salvação foi nos concedida por um sacrifício que custou a vida de Jesus. É de graça para mim e para você, mas custou o preço de sangue. E às vezes nós pegamos tudo isso, embrulhamos e desprezamos muitas vezes por um momento de prazer. Sabe, eu já vou encerrar. Eu estava lendo a história desse corredor, Usain Bolt. Ele treinava 12 a 15 horas por dia, fazendo os mesmos exercícios, repetindo, todo dia. Ele praticava exercícios que ele dizia que muitas vezes eram agoniantes, excessivos, rigorosos. Mas ele fazia. Quando ele corria, e quando ele chegava no final da corrida, todos os exercícios e tudo aquilo que ele tinha feito, para ele, tinham valido a pena. Ele estava com a medalha no seu pescoço. Sabe? E eu pergunto para você, eles não lembram dos sacrifícios que fizeram quando estão correndo? Porque a glória de subir no primeiro lugar do pódio é grande para eles. Para eles aquilo é a coroa, é aquilo que dá o brilho de toda a sua vida. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tudo que nós passamos aqui, tudo aquilo que nós fizemos aqui, tudo aquilo que eu e você inserimos na nossa vida para conseguirmos viver uma vida piedosa diante de Deus, pode ser difícil aqui, pode ser rigoroso para mim e para você aqui, pode ser humilhante passar pelo que muitas vezes nós podemos passar aqui por causa do Evangelho, mas vai chegar um dia que nós vamos olhar para tudo isso e vamos dizer: valeu a pena. Se dissesse para você: ei, você não quer voltar atrás? Tem prazeres que você não imagina. Você ia dizer: não, eu não quero sair daqui. Valeu a pena. Imagina quando você chegar diante de Jesus e Ele olhar para você e dizer: ei, entra.
para o gozo do teu Senhor. Irmão, você vai dizer que aqueles dias que você passou de joelho valeu a pena. As humilhações que você passou valeu a pena. As pessoas zombando do evangelho diante de você, valeu a pena. Você não vai querer trocar. Se você voltasse, você faria tudo de novo. E às vezes dobrado, multiplicado. Você diria, não, se eu orava 8, eu vou orar 10. Eu vou orar 20, mas eu não vou perder aquilo que um dia eu recebi. Eu não sei você. Eu não sei você. Mas eu acho que aquele dia vai nos trazer muitas surpresas. Eu quero estar lá. Eu quero poder entrar. Às vezes eu posso não estar fazendo o que eu preciso para poder entrar. Mas todos os dias eu me proponho a mudar a minha vida. Todos os dias eu me proponho a inserir essa cultura do reino na minha vida para chegar o dia e dizer, valeu a pena. Valeu a pena não experimentar os prazeres que o mundo tem, valeu a pena. Valeu a pena às vezes ser injuriado, valeu a pena, porque agora, como disse Paulo, a coroa que nos está preparada vai ser colocada na sua e na minha cabeça. Nós vamos ouvir Jesus dizendo, ei, vem, agora é aqui. E aqui não tem mais choro, aqui não tem mais tristeza, aqui não tem mais nada, aqui é só alegria, aqui é só descanso. Aqui você não vai precisar subjugar o seu corpo, porque o seu corpo já foi subjugado, é incorruptível, não tem mais corrupção. Naquele dia, nós vamos falar como Paulo está dizendo nesse versículo, que para eles foi doloroso, mas valeu a pena. Para nós está sendo doloroso inserir esses métodos na nossa vida. Para nós é difícil, mas vale a pena. Cada passo que você dá diante da presença de Deus, vale a pena. Tem uma música que diz, imagine um lugar onde tudo é muito lindo. Imagine um lugar onde não haverá dor, nem ódio, nem rancor. É o céu para onde eu vou. Imagine você voando com os anjos. Já tentou imaginar como é que vai ser? Imagine você falando com Abraão, Isaac e Jacó, estaremos juntos lá. Aí continua assim, ó. Eu queria ir pra lá, se eu pudesse estar lá. Não queria voltar, só pra ver o meu rei frente a frente com o Pai, só cantando assim. Santo, santo é Senhor, para sempre cantaria. Coloque-se de pé nessa noite. Eu não sei você, irmão, mas eu acredito que não vai ter desejo algum de voltar. Eu acredito que se alguém fizesse um convite, dissesse, ei, volta lá, eu te dou tudo que você quer. Eu disse, não, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Eu cheguei aqui, foi com sacrifício, foi com esforço, foi fazendo com que o meu corpo fosse subjugado. Mas eu estou aqui agora, e daqui eu não vou voltar. Eu não sei você, mas eu tenho desejo de um dia estar com o Senhor. E vale a pena todo o processo que você tenha que passar. Vale a pena tudo aquilo que você passa nesse lugar. Eu convido a você nessa noite abrir o teu coração para o Senhor e dizer, Senhor, eu quero fazer parte desse povo. Eu quero ir para lá. Eu quero descansar. Eu quero, Senhor Deus, subjugar a minha vida neste lugar. Eu quero perder os prazeres desse mundo, mas conseguir colocar os meus pés num lugar eterno, de descanso eterno. Ô irmão, vai ser coisa linda. Vai ser lindo o que Deus vai preparar para a gente lá. Eu não sei se tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus, mas eu quero convidar você a carimbar nessa noite o teu passaporte para lá.